Amém? Glória a Deus por isso. Eu vou chamar a nossa preletora de hoje, a minha amada Nora, Kathleen. Vai trazer uma mensagem de Deus. Ela está nervosa porque é a primeira vez. Mas tem sempre uma primeira vez. Na minha primeira vez, eu tremi igual uma vara verde. Olha, não foi fácil. Mas glória a Deus, que quem fala é o Espírito Santo, né? Não é nós. Amém? Mas eu quero chamar o esposo dela, que vai estar orando pela vida dela, tá? Porque ele é o cabeça do lar, ele é a autoridade sobre ela. E ele vai abençoar a vida dela, para que Deus use a vida dela para nos abençoar. Amém? Vamos lá? Amém. Boa noite, igreja. A paz seja convosco, amém? Rapidinho, há 2 anos mais ou menos atrás, eu e a Kathleen estávamos em situações difíceis, sem uma rota fixa para seguir, sem ter totalmente longe, sem perspectiva nenhuma de igreja, de Deus, de nada. E hoje, para quem passou há 2 anos atrás, é uma vitória, e uma vitória maravilhosa estarmos aqui. E eu tenho muito orgulho dela, porque eu sou muito tímido, muito nervoso para pregar, e ela de primeira já aceitou. Muito orgulho. Amém. Feche os olhos, erga suas mãos aqui para frente. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Só Tu sabes, Senhor, o quão é maravilhoso estar aqui hoje, Pai. Senhor, usa a vida da Kathleen, Pai, de uma forma sobrenatural, Pai. Que não seja ela aqui em cima, Pai. Que não seja ela lendo, que não seja ela falando, mas seja o Senhor com seu olho sobre a vida dela, Pai. Que nós possamos, Senhor, receber, entender, Pai, e praticar, Senhor, tudo que for dito nessa noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Não é fácil estar aqui na frente, mas é uma grande honra, é como se... Como não, né? É Deus me chamando e eu quero a ousadia do Senhor, então eu não pude recusar esse convite, porque eu sei que é a resposta de Deus para a minha vida. E glória a Deus, que eu seja usada, Senhor, por Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis 37. Nós iremos ver a história de José, né? Os sonhos de José. Amém? Vocês acharam? É 37:1. Capítulo 37, versículo 1. Amém? Vamos lá. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E José falou o sonho dele, né? Ouça o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé.
e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos vieram a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e tragam-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: quem é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. E os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e o encontrou perto de Dotã. Mas eles os viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num poço e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Amém. Vamos até aqui. A gente consegue ver que iniciou a história de José quando ele tinha 17 anos, né? Deus o revelou através de sonhos, um plano, um projeto que Deus havia confiado a ele. E José, naquele momento, acredito esperosamente que ele ficou todo empolgado e acabou contando aos seus irmãos. Os irmãos, já sabendo, né, que ele era o filho predileto do pai, já odiavam ele. Já tinham ciúmes dele. Então, quando José foi e contou esses sonhos, os irmãos odiaram ainda mais, né? Às vezes nós, humanos, temos sentimentos ruins e precisamos aprender a lidar com eles, né? Por que eu não posso ficar feliz pelo meu irmão, que pode ser próspero lá na frente? Mas não foi aqui que aconteceu. E Jacó, ele era muito temeroso a Deus. E o que eu levo para mim é que José teve uma criação onde ele tinha o discernimento da palavra de Deus. Mas, como já lemos aqui, que os irmãos de José faziam o que era mal. E José fazia o quê? Contava ao pai. Então aqui a gente consegue perceber que José, ele não se misturava com os irmãos, né? Ele se preservava, ele mantinha os princípios que ele havia aprendido, os mandamentos que ele havia aprendido de Deus. E aquilo tornava José diferente. E mais adiante nós veremos também que os irmãos tramaram contra José. José foi traído pela própria família. Ele foi vendido como escravo. E foi preciso que José fosse vendido para que o plano do Senhor tivesse sido iniciado. Poderia ter sido de outra forma, claro que poderia. Os irmãos poderiam ter se alegrado com ele, mas não. Os sentimentos carnais dos irmãos falaram mais alto do que os princípios que eram pregados naquele momento para eles, né? E só José tinha esse discernimento da palavra de Deus. Só José decidiu seguir a palavra de Deus. Então, mais adiante,
né? Vamos direto para Gênesis 39, onde José vai até o Egito, né? Como ele foi vendido como escravo, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou os ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador dos seus bens. Aqui a gente consegue ter uma clareza de que o Senhor não abandonou José, né? No momento de angústia, o Senhor estava todo o tempo com José. E Potifar viu tanta graça em José, que Deus estava com ele, então o Potifar confiou José à sua casa. Então todas as coisas que aconteciam na casa de Potifar, quem administrava era José. E lá no capítulo 39, 5, a gente consegue ver claramente que o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. As bênçãos do Senhor estavam sobre tudo que Potifar possuía, por conta do amor que Deus tinha com José, né? Também vemos, né? Gente, desculpa. Mas é que eu acho que eu quero falar tanta coisa que está atrapalhando meus pensamentos. Aqui a gente vê que José, ele administrava muito bem. E às vezes a gente precisa passar por certos processos na nossa vida para que a gente venha conseguir atingir o objetivo lá na frente. Então, Deus tinha revelado a José um plano. José, ele estava confiante daquilo, né? Ele estava crente daquilo, temente a Deus por isso. Então, ele cuidou, administrou a casa de Potifar, porque sabia que para ele havia uma promessa. Mas, como em tudo em nossas vidas, há tentações. E o que acontece? Como José era formoso e esbelto, né? A esposa de Potifar avistou José. E o que ela tentou? Ela tentou seduzir José. A gente consegue ver essa passagem lá no capítulo 39, 7, né? José era atraente de boa aparência e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha deitar-se comigo, mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo que deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E, gente, isso aqui é incrível, porque José, ele priorizou o reino de Deus, ele colocou Deus acima de qualquer coisa. E é muito lindo isso, porque ele não se deixou levar pelas tentações. Às vezes nós temos sentimentos, nós somos humanos, mas às vezes aquele sentimento a gente precisa ter o discernimento para que a gente venha colocar a Deus acima de todas as coisas. Não é aquilo que nos ensina a palavra? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. E isso aqui é maravilhoso, porque tem outra passagem na Bíblia que nos ensina o caminho que nós devemos ensinar a nossas crianças, o caminho que deve seguir. E é claramente isso aqui. José, né, desde a infância, acredito eu, ele tinha o discernimento, ele tinha o conhecimento dos mandamentos de Deus e ele priorizou a palavra de Deus. Ele priorizou Deus. Ele priorizou primeiramente o reino de Deus e não se deixou levar pelos sentimentos. E a mulher de Potifar, ela continuou, insistiu sobre ele, mas ele não se contaminou. Ele preferiu escolher a Deus do que um momento. E isso é muito lindo, isso é maravilhoso, porque isso aqui a gente consegue
nos espelhar sobre ele, né? Quando acontece alguma situação, a gente fica nervoso, ou a gente, né, acontece alguma situação que vem à nossa frente para tentar fazer-nos pecar contra Deus. E a gente pode se lembrar de José. José, ele escolheu primeiramente o reino de Deus. Mas a mulher de Potifar não estava 100%. Tipo, meu Deus, eu não consegui, eu vou tentar ainda mais. Um certo dia, José foi à casa tratar dos negócios e não tinha ninguém na casa. E ela se aproveitou daquele momento, né? E falou, José, venha, se deite comigo. Mas ele permaneceu fiel e não se deitou. Até que ela foi lá e atacou ele, pegou as vestes dele e ele fugiu. Mais uma vez a gente vê que o quanto ele era temente a Deus. E ele fugiu. A mulher de Potifar usou daquela armação toda e chegou aos que trabalhavam na casa e falou assim, olha o que aconteceu, ele tentou abusar de mim. Claro que não foi dessa forma, né? Ela foi mais agitada do que eu. Mas ela tentou induzir com que fizesse com que as pessoas acreditassem que José havia tentado insultar a dignidade dela. E aquilo era, as vestes que ela tirou de José, foi uma forma dela conseguir fazer com que as pessoas acreditassem nela. Quando Potifar chegou, né, ela relata a mesma coisa que ela falou aos criados. E Potifar, ele ficou muito irado. E sabe o que é mais incrível? É que ele poderia muito bem ter ido ao rei e decretado a morte de José. Mas ele não fez isso. Mas, gente, isso é maravilhoso porque quando Deus tem um propósito, um plano para você, você não vai morrer. E foi a mesma coisa que aconteceu aqui com José. José, ele tinha um plano que foi Deus que revelou a ele. Então não tinha como, se José era fiel, se ele obedecia os mandamentos, não tinha como ser ao contrário. Então ele foi para a prisão. E a gente consegue ver claramente como Deus cuida dos seus filhos. Isso é maravilhoso. E José foi para onde? Ele foi para a prisão. E o mais incrível é que o Senhor não abandonou ele. O Senhor estava com ele. No meio da angústia, o Senhor estava com ele. E lá no capítulo 39, versículo 21, José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. A gente consegue ver dois lados. José administrou a casa de Potifar, né? E do outro, agora ele está administrando a prisão. E José, tudo que ele fazia era muito bem sucedido, porque Deus estava com ele, porque Deus via a bondade dele, porque Deus enxerga o nosso coração e Deus enxergava o coração de José. Certa vez, apareceu um copeiro e um padeiro, né? Lá na prisão, os dois tiveram sonhos e ficaram muito angustiados e tristes, porque eles não conseguiam decifrar o que estavam querendo dizer aquele sonho. E lá no capítulo 40, a gente vê uma passagem lá no versículo 6, uma frase. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, o que também estavam presos na casa do seu senhor. Por que hoje vocês estão com semblantes tristes? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então, conte-me os sonhos. Para quê? Para que ele pudesse interpretar esses sonhos. E é outra coisa maravilhosa.
porque ele não se soberbece pelo dom que ele tem de interpretar sonhos. Ele coloca Deus à frente de todas as situações. E ele vai no seu íntimo e ora a Deus para que Deus revelasse a ele sobre os sonhos. E eu vou resumir o que aconteceu, né? Tinha o padeiro, tinha o copeiro. O copeiro teve um sonho e que em 3 dias ele seria liberto. E o padeiro teve um sonho diferenciado que em 3 dias ele seria morto. E José, ele fala assim: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ele falou essa frase para o copeiro, porque sabia que o copeiro ia ser liberto daqui 3 dias. Mas o que acontece, gente? O copeiro esqueceu dele. E a gente fica assim, meu Deus, né? Pelo menos eu, humana, eu ia ficar assim, meu Deus, o que eu fiz? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Porque existem situações na nossa vida que a gente não entende naquele momento. A gente quer passar logo aquela angústia porque está sendo muito difícil, né? E eu aprendi com uma pessoa que eu estava desabafando porque era preciso. Porque às vezes a gente vive angustiado, a gente não está entendendo aquela situação, a gente não consegue enxergar porque nós estamos vendo com os olhos carnais e não os olhos espirituais. E essa pessoa me falou assim: você já perguntou para Deus o que Ele está tentando te ensinar nesse processo? E aquela frase que foi dita para mim mudou tudo, porque hoje eu passo uma tribulação, eu falo: Senhor, tenha misericórdia. Por quê? O que está acontecendo? O que o Senhor quer me ensinar com isso tudo? E passou 2 anos. E depois de 2 anos que o copeiro tinha saído, não lembrou de José, foi aí que tudo começa a mudar, né? E antes disso eu queria ler... só um minutinho. Em Eclesiastes 3:1. Se puderem colocar para mim, que eu tô um pouquinho nervosa. Não pode? Meu Deus, achei. Nossa, gente, vocês são maldosos. Eclesiastes 3:1. Diz assim: há tempo para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. E isso nos revela porque se passaram 3 dias e o copeiro não se lembrou de José. Porque Deus tinha coisas maiores para a vida de José e não era aquele tempo de José sair da prisão. Tinha que acontecer muitas coisas mais para que ele pudesse sair da prisão. Ainda em Gênesis 41, nós vemos, ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para juntos das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tomou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com os chefes dos padeiros.
na casa do capitão de guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou. E é maravilhoso porque depois se passaram 2 anos, o faraó teve o sonho. O faraó ficou tão atribulado porque ninguém conseguia, e foi aí que o chefe dos copeiros lembrou. E aí o que aconteceu? O faraó pediu para que se chamasse José, e José foi até o faraó, né? Ele se tomou um banho, né? Se produziu, se fez a barba, né? Para ficar apresentável. E no versículo 16, respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Aqui a gente vê, novamente, ele poderia ter se soberbecido e falar, não, eu interpreto os sonhos. Mas não, ele colocou Deus acima de todas as coisas. E, gente, eu não vou cansar de falar isso sobre colocar Deus acima de todas as coisas, porque é o principal mandamento de todos. A gente sempre colocar Deus acima de todas as coisas, Deus acima dos nossos sentimentos, Deus acima dos nossos medos, Deus acima das nossas atribulações, porque só Deus tem o poder de fazer e desfazer qualquer coisa. Então, a gente não tem que ficar preocupado, o que vai acontecer amanhã? Meu Deus, será que eu vou comer alguma coisa? Se Deus nos deu a promessa, a gente vai viver o melhor dessa terra. Vocês entendem? Coloque Deus acima de todas as coisas, meus irmãos, não tem como dar errado. Deus, ele é perfeito em tudo o que ele faz. E José, ele foi no seu íntimo, conversou com Deus, né? E ele interpretou o sonho, né? E resumidamente, ele falou que serão 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E olha que mais incrível, onde José administrou, né, com grande fartura, cheio de comida, tinha abundância em tudo qualquer lado, onde ele administrou? A casa de Potifar. Aí ele foi preso e ele administrou aonde? Na prisão. A prisão tem o quê? É tudo regradinho, é tudo certinho, e o processo que José passou, o processo que Deus permitiu que José passasse, formou quem ele seria, que seria governador. Então, como que ele ia administrar 7 anos de abundância e 7 anos de escassez, se ele não tinha feito todo o processo? Imagine se ele não tivesse passado por tudo aquilo que ele passou. Sair da casa de Potifar foi ruim? Foi. Eu imagino que ele não queria sair da casa de Potifar, né? Porque lá ele tinha tudo que era permitido, né? Ele tinha comida, ele sabia o que entrava, ele sabia o que saía. Então ele administrava tudo, e é perfeito isso porque Deus, ele pensou em tudo. Então às vezes a gente passa por uma tribulação, meu Deus, não está sendo como eu queria, mas o que Deus está tentando te mostrar nesse processo, o que Deus quer fazer com que vocês, né? Vou exemplificar aqui. Às vezes a gente está passando por um processo e está sendo muito doloroso. Mas esse processo, ele está me moldando, ele está te moldando para coisas maiores lá na frente. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Está doendo hoje, tá, mas lá na frente, gente, vai ser algo grandioso, algo maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Então hoje a gente consegue enxergar que todo o processo foi preciso para tornar José quem ele era. Porque se ele não tivesse administrado a casa de Potifar, se ele não tivesse administrado a cadeia, a prisão, perdão, ele não saberia como administrar. Então às vezes é preciso que algumas coisas, né, seja desconfortável para que você atinja algo extraordinário. É preciso que Deus mexa alguns pauzinhos para você alcançar algo extraordinário que Ele tem para a sua vida. E a gente vê aqui José se tornando governador.
José tinha 30 anos. Ele passou 13 anos nesse processo e em nenhum momento ele questionou Deus. Em nenhum momento ele virou as costas para Deus ou ele imaginou, meu Deus, o Senhor me abandonou. Pelo menos eu não estou vendo, não está escrito na Bíblia. Então eu acredito fielmente que ele estava, o Senhor está comigo. Eu vou passar por essa luta. Se eu estou passando por isso é porque o Senhor permitiu. Então a gente vê a fidelidade de José. Então isso é maravilhoso, gente, porque isso é um exemplo para que a gente possa seguir. Tá acontecendo tribulações, tá acontecendo coisas que não são agradáveis para a gente, permaneça firme no Senhor. E depois que ele virou governador, né, os irmãos foram até ele, né, porque estava precisando se alimentar. E quando José viu os irmãos dele, ele não ficou com raiva, ele não guardou rancor, porque a gente aprende também que a gente precisa perdoar. Perdoar 7 vezes, 70 vezes 7? Todos os dias. E isso é outro exemplo a se seguir, porque José não guardou mágoa nenhuma. Claro que ele poderia ter ficado triste, tanto é que quando ele viu os irmãos, ele chorou. Mas ele não se deixou levar pelos sentimentos humanos. Porque ele, como ele governador, ele poderia fazer o quê? Maltratar os irmãos, mandar matar os irmãos. Mas ele sabia que Deus é maior na vida de José, né? Ele sabia que Deus era maior na vida dele. Então, por amor, né? Ele não se deixou contaminar pelos sentimentos carnais. E a gente consegue ver que José foi traído por quem o invejava, mas não deixou de sonhar e acreditar. Ele foi assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel a Deus. Ele recebeu o mal pelo bem, mas não deixou de fazer o bem às pessoas. Ele foi esquecido por quem o ajudou, mas convicto de que Deus não se esqueceu dele. E quando exaltado, ele não se vingou, mas pagou o mal com o bem. E é maravilhoso. Lá em Deuteronômio 28, diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E foi exatamente o que o José fez. Ele seguiu os mandamentos de Deus. No momento da tentação, ele priorizou Deus. Ele colocou Deus acima de todas as coisas. Glória a Deus. E lá em Tessalonicenses, Tessalonicenses não, Colossenses. Gente, tá tudo certo, viu? É Colossenses 3, 23, que diz assim. Vocês acharam? Amém. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Outro exemplo de José. Tudo o que ele fez com amor, como se fosse para o Senhor. Ele concluiu com êxito, tanto na administração da casa de Potifar, quanto na administração da prisão. Ele fez com amor, como se fosse para o Senhor. E é lindo isso, porque tudo que nós fomos fazermos, nós precisamos fazer como se estivesse fazendo para Deus, e não para os homens.
Então, gente, essa é a minha mensagem para você para o mês de abril. Quando as coisas estiverem sem pé e sem cabeça, como se a gente estivesse passando por tribulações, ou a gente não está entendendo o que a gente tá passando naquele momento, lembre-se de José e se espelhe em José, porque é uma mensagem maravilhosa, é um texto maravilhoso, onde a gente se baseia totalmente na palavra, onde José priorizou somente a Deus. Ele não viu as atribulações, ele não se deixou se contaminar, ele seguiu e serviu fielmente Deus. Aleluia. Se você tem algum projeto, sonha mesmo, entrega nas mãos de Deus. Você que está fazendo o seu devocional, a gente aprendeu a fazer um painel para a gente colocar os nossos sonhos e apresentar diante de Deus. E se tiver acontecendo alguma situação que esteja doendo naquele momento, pense que é para que vocês cresçam e consigam atingir os sonhos de vocês, porque às vezes é preciso um incômodo para que a gente possa pular de nível, que a gente possa ir para o próximo nível, para que a gente consiga alcançar o extraordinário de Deus. Aleluia, vamos ficar de pé, vamos orar em cima dos nossos sonhos. Vamos confiar e depender somente de Deus. Está difícil, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Então não temas, meus irmãos. Permaneça fiel na palavra de Deus. Está difícil? Abra sua Bíblia e fala: Senhor, por favor, fale comigo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua revelação. Eu preciso que o Senhor me encha com o teu amor e tire todo o fardo pesado de mim. Entende? Não tem atribulação que a gente não consiga passar com o nosso Deus. E isso é maravilhoso, porque Deus está constantemente conosco. Ele não nos abandona. Aleluia. Aplauda o Senhor, meus irmãos.